Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Super noite hoje, né? Esperada. Hoje com a gente aqui, Renato Prieto, Marcelo Pacheco, e vamos conversar sobre a arte da vida. Você acha que você tem arte em viver ou não? Você acha que a vida é uma arte ou que a vida imita arte? Vamos bater um papão hoje sobre isso. Antes disso, eu vou chamar a vinheta. Vinheta no ar. Muito bom, crianças. Vamos começar o nosso papo a respeito de arte. O Espiritismo tem tudo a ver com a arte, gente. E a gente precisa realmente conversar a respeito disso. Mas para a gente começar com o pé direito, vamos iniciar fazendo uma prece, né, para a gente colocar as coisas no lugar e receber com toda a nossa alegria o Renato, o Marcelo, que estão hoje aqui com a gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso mestre querido, aos nossos mentores, eles estejam aqui conosco, nos inspirando nas perguntas, nas respostas, e que essa grande família do Gotas de Otimismo possa cada vez mais crescer, e levar o otimismo, levar a alegria, levar as palavras do nosso mestre querido a tantas e tantas criaturas necessitadas. Que os nossos amigos estejam aqui conosco e que tenhamos uma noite maravilhosa. Muito bom. Primeira coisa, então, que a gente vai fazer é agradecer ao Renato, né, o Renato Prieto, a Alessandra Carvalho, que é assessora dele, que, né, fez com que tudo isso desse certo. O Renato, gente, eu sei que ele já dispensa a gente fazer apresentação, mas eu vou fazer, tá? Ator de TV, de teatro, de cinema, diretor, espírita, em cartaz no meio dessa pandemia, ele consegue fazer isso. Tem muito que ensinar para a gente. E junto com a gente para conversar com o Renato, o Marcelo Pacheco, como sempre com a gente aqui. Marcelo, eu já vou te passar a bola e você manda brasa. Maravilha, vamos começar lá, paredão para o Renato, né? Renato, bom, como a Ana falou, Gotas de Otimismo, o canal é sempre buscar um olhar positivo à luz da doutrina espírita, né? Então vamos começar justamente tratando disso, né? Você pode contar para a gente como surgiu o espiritismo na sua vida, o que você vivia naquele momento, como a doutrina te impactou, as emoções que impactaram você, que passaram por você? Você pode contar um pouquinho disso para a gente? Eu vou enxugar a resposta, porque isso já foi motivo de um livro que eu, Felipe Carone, Paulo Goulart, que era da editora Petit, que era uma história que tinha só a minha parte, devia ter umas 40 páginas. Mas, assim, eu cresci com esse assunto muito fluente na minha vida. Por quê? Porque quando eu tive um problema de saúde, bebê, aí eu cresci ouvindo essa história a vida inteira. Apareceu na varanda da minha casa uma pessoa com a varanda trancada, a chave, e não tinha como essa pessoa entrar lá. E essa pessoa deu para minha mãe uma receita de algumas ervas. Mamãe colocou, quando alguém chamou, a mamãe olhou para dentro. Quando se voltou, a mulher tinha desaparecido. E a mulher que tinha desaparecido tinha nome, endereço, CPF, chamava-se Noêmia, chama-se Noêmia. E aí a mamãe chamou a pessoa que cuidava de mim e disse para ela desapareceu da minha frente, mas eu disse que não sabia onde encontrar todas essas ervas, mas ela disse que a pessoa que estava cuidando do Renato sabia, que é você. Aí ela disse, eu não quero nem saber quem é essa pessoa que apareceu na varanda, a empregada disse. Mas ela está certa, eu sei onde encontrar tudo isso. A senhora fique com ele que eu vou buscar. Eu sou o quarto filho de mamãe, hoje o terceiro. O primeiro desencarnou logo muito pequeno. Então eu cresci com um assunto muito dentro da minha vida. Tá com problema? Fala com a Noêmia. Ah, quem é Noêmia? Essa é o anjo da guarda. Essa é sua amiga espiritual. Não tinha palavra amiga espiritual, era anjo bom. Mamãe falava anjo bom. Tem seu anjo bom, fala com seu anjo bom. Os meus irmãos mais velhos, mais espertamente,
já ficavam assim, para os interesses deles, de meninos de 8, 9 ou 10 anos, eles queriam saber que perguntasse ao tal anjo bom, vai passar na escola, vou tirar uma boa nota, papai vai me dar a bicicleta, mamãe falou que vai me dar uma mesada, não vai dar, pergunta para ela, enfim, essas jocosidades naturais de quando a gente é criança. Mas eu achava natural falar com ela, conversar com ela e tal. Então, eu cresci achando absolutamente natural eu interagir com alguém que não estava aí no plano palpável, digamos assim. Então, para mim era natural. Nunca fui podado. Na verdade, com todo o respeito ao meu pai, que já desencarnou há uns 20 anos, quem mandava era a mamãe, a ordem era dela, né? A organização era dela, o espírito, com todo o respeito ao meu pai, novamente, o espírito 200 anos à frente dele era ela era um espírito muito preparado, muito, muito, muito bem situado. O povo vive copiando as frases que eu falo de mamãe nas lives, porque toda hora, segundo mamãe, aí todo mundo fica copiando o que mamãe dizia, que mamãe tinha saídas para tudo, e mamãe me dava asas à minha imaginação. Não, vai falar, tá certo, vai procurando, tá certo, é isso mesmo, você tem que encontrar o seu caminho, cada um de vocês tem um caminho. Então, como quando você não é podado, nem na sua imaginação, nem na sua realização, nem na sua observação, lidar com alguém que para o mundo não existe, para você é uma bobagem, porque você está ali meio falando com você. Bom, só que chega uma hora, quando você fica mais adultozinho, 12 anos, 13 anos, você já começa a questionar, você fica questionador, perguntador. E eu já perguntava coisas um pouco mais aprofundadas. Aí chegou uma hora que eu tinha que saber como é que funcionava esse mecanismo todo. Quer dizer, o que é que tinha acontecido comigo desde o início até ali? Quem eram essas pessoas que estavam ao meu lado? E aí um dia eu achei, na lixeira do meu prédio, arrumadinho, bonitinho, arrumadinho lá, uns livros. Todos os livros eram da doutrina espírita. Eu devorei os livros todos, só que todos os livros citavam: leia Kardec, página tal, Livro dos Espíritos, capítulo tal. E aí eu comecei a procurar Kardec, achando, na minha inocência de menino, que eu acharia Kardec na rua primeira que eu virasse da minha casa, morando ali a 2 quadras. Quando eu descobri que Kardec já era desencarnado, eu fiquei muito aborrecido, muito chateado. Eu achava um absurdo o cara ter desencarnado e não ter mandado nenhum avisozinho para mim. E aí comecei a procurar, então, os livros daquele moço que os romances citavam, né? Quando um dia, então, tudo veio ali, tá vendo? Tudo vem à mão. Um dia eu vi na prateleira dos meus livros um livro que eu não reconhecia, porque os meus livros sempre são muito arrumados, bonitos, eu gosto muito de leitura, e aí eu vi um livro estranho, peguei o livro que estava encapado. Os meus livros não são encapados, eu não encapo livros meus, entendeu? E quando eu não quero mexer no livro, eu deixo ele com aquele envoltório de plástico, conforme você compra. Exemplo, 100 anos de solidão, por exemplo, está lá, entendeu? Ainda está com a capa plástica dele, que eu não deixo ninguém mexer, porque eu já li várias vezes. Mas não é assim, todos estão livres para qualquer um pegar. Eu peguei o livro, quando eu abri na primeira página, era o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Então eu comecei a ler o romance, pergunta tal, Livro dos Espíritos, romance. Então eu me tornei um espírito autodidata. Achei o livro do Kardec, lia um, lia o outro, lia um, lia o outro, e aí chegou uma hora que eu era autodidata, eu estava dando aula sobre espiritismo, qualquer assunto que me perguntava eu respondia. Posteriormente, então eu comecei muito garoto a participar de uma reunião que é a mesma que eu estou até hoje, né? Incentivado pela família. Na minha família, somente eu sou espírita seguidor da codificação, do que foi codificado por Allan Kardec. Mas eu acho que vamos lá, mamãe, ó. A melhor resposta sobre escolha filosófica ou religiosa que eu conheço até hoje ainda é de mamãe. Qual é a sua escolha filosófica ou religiosa? E ela respondia: essa é uma pergunta deselegante a se fazer a uma mãe. Mãe não tem escolha filosófica nem religiosa. A minha escolha é a escolha que os meus filhos fizeram. Então, Renato é espírita, eu sou espírita, ele é católico, eu sou católico, ele é evangélico, eu sou evangélico, ele é budista, eu sou budista. Isso é uma maravilha. Pronto, aí. E desde então eu vivo no meio espírita.
Muito bem. Então, espírita de criança. É muito louco essa coisa de achar o livro na lixeira, gente. Eu li isso na tua história, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Quando realmente eles querem... mas veja só, se você quer, eu posso clarear essa história, porque até um espírita em São Paulo mandou uma carta para a Folha de São Paulo, quando saiu essa entrevista, dizendo, um espírita jamais colocaria os seus livros na lixeira de um prédio. E aí eu tive que responder ao dito cujo dizendo, eu não vou mudar a minha história só porque você quer que eu mude. Eu achei os livros na lixeira, mas veja, gente, é muito simples. A pessoa que morava no apartamento decidiu se mudar para um apartamento menor, marido, os dois idosos, aposentado, ele general aposentado, viram que não tinha sentido, preferiram mudar-se para uma clínica com todo o conforto e atenção de uma clínica. Então, aquele apartamento imenso não cabia num sala e quarto. Então, eles dispuseram algumas coisas e os livros não foram jogados, eles foram depostos, colocados, lindamente arrumados em 2 fileiras. Eu conheci essa mulher 20 anos depois dessa história. E eu falei, fui eu que achei os livros que a senhora colocou lá. E ela disse, você sabe quando eu coloquei eles lá arrumadinhos, eu disse assim, meus amigos espirituais, que quem encontra esses livros seja alguém que esteja buscando respostas às suas indagações. Era eu. Obrigado. Talvez ela tenha sido precursora de uma campanha que a gente vive fazendo aí, né? Esqueça um livro em algum lugar, né? Para a gente deixar propositalmente um livro para alguém pegar. Isso é muito legal. Que bom, né? Que bom. Bom, vamos lá. Eu andei vendo algumas entrevistas tuas e fiquei sabendo que você deixou muitos trabalhos ao lado, até trabalhos com boa remuneração, porque eles eram, assim, distantes das tuas crenças, né? E você deixou, né, nessa entrevista que era muito importante a gente ter esforço, ter foco. Eu queria saber, então, qual a bússola que o Renato Prieto usa para o caminho dele, para guiar o caminho dele no que é o certo. Como é que é isso? 2 pontos. Por questão de afinidade, o primeiro ponto é mamãe. Ao aceitar o convite que você me fez, ao realizar o trabalho que você me convidou para fazer, minha mãe sentirá orgulho de mim ou vergonha de mim. Pronto. Tomei a decisão. Simples. Dessa maneira, simples assim. A outra é um compromisso já assumido no plano espiritual, entendeu? Eu estou seguindo a risco que está no papel. Está lá. O combinado não é caro. Eu combinei desta maneira. Desta maneira significa, por exemplo, perder algo, aspas, não deixar de fazer alguma coisa que possa trazer um retorno Y, entendeu? Mas isso é feito por mim com total desapego. Nem faz parte do meu currículo dizer assim, eu estou tão triste, fui convidada para fazer um trabalho em que eu ganharia um cachê Y, por exemplo, entendeu? E alguém falaria, nossa, como você teve coragem? Não, nem entra no meu currículo. Eu digo sim e não com a mesma facilidade que eu digo sim. A mesma facilidade eu digo não. Até porque, assim, eu vou lá e olho lá no currículo, eu pego o papel e olho o que está combinado. Item 1, 2, 3, 20, esse aqui está no 19. Item combinado, ok, muito obrigado. Agora mesmo, no meio da pandemia, eu deixei de fazer um trabalho que era um dinheiro vultoso, mas que eu vi logo de cara que o que eles queriam, na verdade, era utilizar todo o arsenal de material e de conhecimento e de aonde eu já chego com tudo que eu construí até o dia de hoje, entendeu? E aí eu pedi para a produção dividir aquilo por horas de trabalho e custo, e eu mostrei para a produção, por exemplo, que aquilo não pagaria nem as necessidades de cada um e me exporia, por exemplo, a pessoa me divulgando o dia inteiro, falando de mim o dia inteiro, vendendo um produto o dia inteiro, que não resolveria um problema, tipo assim, eu fiz um trabalho que eu gosto e respeito e entrou um dinheiro que sustenta toda a minha equipe por 6 meses. Vamos descansar. Mas veja, se não é assim, não é porque eu não aceitei porque não resolveu esse problema. Eu não aceitei porque está fora do acordo. Eu não quero manchar a minha história. É só isso, é muito simples. Assim, combinado não é caro. E como eu tenho fé, como eu não tenho medo de tomar decisões,
como eu não me sinto isolado, como eu acredito na lei de causa, efeito, ação, reação, lei de retorno, como eu acredito que quem não semeia vento não colhe tempestade, como não adianta você querer usar o seu livre-arbítrio em cima do meu, porque aquilo que eu não posso receber, você não pode infringir, não pode infringir, não pode me fazer pagar uma conta que eu não devo. Então, eu tomo as decisões coerentes. E aí você tem que ter uma equipe coerente. E a minha equipe é coerente. Você falou com a Alessandra. Aliás, eu falei até para a Alessandra, vou demitir você. Porque as minhas lives só começam com elogios a você. Então, você tem uma equipe que confia plenamente na liderança, digamos, não material. Tipo, a equipe sabe que se eu receber um bolo, o bolo é posto à mesa e todos são chamados a se alimentar. E eu não sou o primeiro. Portanto, se acontecesse de esquecerem que eu não tinha me deliciado de uma fatia, eu vou ficar sem comer o bolo. Isso nunca aconteceu. Mas se, eu ficaria sem. Então, primeiro os outros se alimentam. Então, se você perguntar a Alessandra, ela vai dizer isso. Outro dia ela falou para mim, ela falou, toda vez que você faz uma lista, você é o último da lista, você é o melhor lugar. O último da lista, pronto. Que aí eu aprendo a ser mais humilde, baixar mais o nariz, silêncio, observação. Então, é simples. Eu confio plenamente nos ensinamentos que me foram trazidos pelos espíritos, sei a quem ouço, sei quem é que se dirige a mim, e vamos combinar. Você pode dizer assim, Renato, mas você pode estar equivocado. Eu posso dizer para você assim, será que alguém que está do meu lado há 30 anos, me fazendo acertar uma atrás da outra, você não pode apontar isso como um erro. É 30 anos de acertos ininterruptos. A não aceitar ou aceitar, tá certo? Então, é melhor silenciar diante daqueles que sabem mais do que nós e sermos humildes diante da criação. Maravilha, Renato. Renato, se a gente pensar, vamos tentar fazer um paralelo aqui novamente com a arte e a vida, né? Processo criativo, né? A todo momento a gente está criando, né? Quando a gente, inclusive, olhar para o céu com aquele olhar de gratidão, a beleza da criação, né? Nós que fomos criados e também temos o potencial criador, parece que muitas vezes a gente perde até mesmo a capacidade ou o raciocínio de pensar que a gente está criando. Bom, deixa eu ser um pouco mais objetivo no que eu quero saber do Renato como ator, diretor, como artista e também o Renato como espírito encarnado no ser humano. Como que o processo criativo auxilia na tua evolução, no teu desenvolvimento? O que você aprende na criação da arte traz para a vida e vice-versa? É maravilhoso. Há uma vez, Joana de Ângeles, olha o privilégio, Joana, através de Valdo, disse para mim assim, que, eu deveria já, desde muito jovem, começar a fazer terapia, e ela já indicava o caminho, terapia cognitiva comportamental. E eu continuo até hoje com essa mesma pessoa, nos temos nos visto nos últimos dias e tal, nos tornamos amigos, nos falamos muito, Dr. Carlos Eduardo Goulart. É um gênio. Aquele homem realmente é um homem indicado por Deus, mais o conhecimento técnico que tem da sua profissão. Cheguei na pessoa certa, pedi a ela isso, falei, olha, eu tenho que ir na pessoa certa. Porque uma pessoa entender uma cabeça efervescente, um liquidificador industrial, como é a minha cabeça, tem que ser alguém que entenda todos os parâmetros fora da matéria, dentro da matéria. Bom, estamos juntos. Exatamente por esse motivo da sua pergunta. Ela disse, alguém que numa vida de 0 a 80, menos ou mais, vai viver 40 ou 50 vidas que não é a sua própria vida, tem que saber quem ele é primeiro, para que o outro possa entrar e sair. Entendeu? Então, quanto mais você souber quem é você, mais fácil o outro contará a sua história. Então, eu hoje em dia, até mesmo personagem, eu discuto muito com meu terapeuta, boto na mesa a personalidade, discuto muito com diretores. Hoje, a reunião aqui com o diretor em casa, inclusive foi assim, eu convidei para almoçar comigo, e estavam discutindo personalismos e tal, papá. Aí o restante é dedicação. Eu sou muito dedicado, muito estudioso, sem querer chegar por um caminho que não seja o caminho, que não é esse caminho que eu quero dizer. Eu quero que você veja no que eu estou te mostrando as qualificações
do que eu me proponho. Eu não quero que você diga assim, aí o Renato escorregou aí, né? Não tem escorregão. Porque quando você se prepara, não tem escorregão. Por exemplo, dia desse, semana retrasada, eu gravei 3 textos. Quando eu acabei de gravar, por exemplo, eu estava muito cansado, gente, eram 11 horas da noite já. E eu disse, a pessoa me contou como é que estava, e eu disse, respira fundo, me dá um segundo, deixa eu tomar um copo d'água de coco e vamos regravar tudo novamente. E eu tive que regravar tudo novamente, para ter mais proximidade com a qualificação. Então é dedicação, estudo, disciplina, humildade, aprendizado, baixar a cabeça. Eu chamo muitos atores desencarnados, chamo todos sempre. Sérgio Cardoso eu chamo, eu vou chamando Bibi Ferreira, eu vou chamando Procópio Ferreira, eu chamo todos os artistas que vocês conhecem de peso, eu digo, atenção, minha gente, vem comigo, entendeu? Aquilo que eu não tiver capacidade, me orienta, me ajuda, porque o povo precisa o melhor. Então, por favor, me ajudem a dar para esse povo melhor. Então, eu peço sempre ajuda aos colegas do plano espiritual já desencarnados. Então, é disciplina e trabalho. Trabalho. Não tem milagre. Bom, vamos lá. Então, agora é minha vez de fazer pergunta. Eu queria saber um pouquinho, né? Você já falou que você estava fazendo yoga, achei fantástico isso. Já sei que você tem o teu terapeuta, mas como é que o Renato Prieto lida com essa questão da ansiedade? Nós estamos vivendo um momento, né? E por isso até a criação do canal, para lidar com a dificuldade desse momento. E quem não era ansioso começou a ficar, né? Eu mesmo não era muito, fiquei um pouquinho mais, enfim, vamos levar. Né? Você é adepto daquela história do tudo a seu tempo? Como é que se segura a ansiedade, por exemplo, numa estreia de teatro? Né? Na preparação de um personagem como foi o de André Luiz? Como é que é essa questão da ansiedade? Dá uma dica para o povo aí. Eu faço parte do grupo, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sentado, companheiro, não vai acontecer nada. Então, assim, no caso das estreias, eu lido com a ansiedade naturalmente, eu não bloqueio ela. Você não pode bloquear ela nem com medicamento natural ou homeopático ou alopático, não. Você tem que deixar ela ali, porque ela faz parte daquilo ali, ela que vai impulsionar você chegar. Primeiro olhar da ansiedade, você não pode ter ela como sua inimiga, tem que trazer ela como sua aliada. Se você traz ela como sua inimiga, dançou, tem problema. Porque aí ela vai tomando vultos maiores e depois, se você perde o controle, só o medicamento às vezes consegue fazer ela retroagir. Mas vamos lá, o que eu faço com a minha. Quando eu vejo que eu atingi o meu limite, aonde eu estiver, eu paro. Eu paro e vou fazer uma outra coisa. Por exemplo, mesmo que seja ficar deitado na cama, por exemplo, assistindo um programa infantil, colorido, ingênuo, Disney Júnior, por exemplo, um filme, Tá Chovendo Hambúrguer, sei lá, entendeu? Aquele Tom e Jerry, filmezinhos infantis, coloridos, que te remotam, te jogam lá para a tua própria infância e tal. Enquanto isso, aproveita para fazer respirações que você conhece da yoga. Inspirar em 5 tempos, expirar no maior tempo que você tiver capacidade, inspirar por uma única narina, expirar pela outra narina, inspirar pelas 2 narinas, expirar pela boca, o expirar é o mais lento que você conseguir. 2, vire-se, vá caminhar todos os dias. Na sua casa, no corredor, no banheiro, do quarto para a sala, da sala para a cozinha, descendo a escada do prédio, subindo a escada do seu prédio e, por favor, se você tiver alguma dificuldade, funcionando com a parte que funciona do teu corpo, porque cada um tem que botar em prática aquilo que tem. Então, se são os braços, faça asa delta, roda a mão, começa a dançar maculelê, bota música na sua casa, né, no horário que seja permitido, fica 40 minutos dançando, pulando. Exercícios são imprescindíveis para refrear
a ansiedade. E você pode ter ajuda terapêutica, se você puder. No caso da ajuda terapêutica, volta e meia tem algum desavisado que diz assim, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu digo, também não tinha, e fui lá e pedi, o cara me atendeu. Se você quiser, você vai conseguir. Se você for nas escolas, nas faculdades, universidades de psicologia, você vai descobrir que os alunos recém-formados, acompanhados dos seus mestres, atenderão você gratuitamente para aprendizado, gratuitamente ou você pagando R$1. Ó, já dei uma dica, então. Ou existem profissionais que atendem quando nós chamamos de atendimento ambulatorial. Ele te recebe e você diz, eu posso pagar R$12, R$20. Então é o que você vai pagar semanalmente, aquilo ali. Mas há 2 medicamentos que eu gosto muito. Um é o valeriana. A valeriana misturada com existe ela sozinha, existe ela em comprimidos, existe ela em gotas, e existe ela misturada com aquela essência que sai do maracujá, que também é calmante. Existe ela misturada. Poucos laboratórios fazem isso, mas existe um laboratório que faz ela misturada. A valeriana é misturada com o nome científico do maracujá, que eu não me lembro no momento. E tem um outro medicamento, fora a valeriana, que também dá homeopatia, que é o Rescue. R-E-S-C-U-E, Rescue. Não aconselho, não porque eu não acho bom. Eu não uso. Eu uso o Rescue puro, a essência pura, conforme ela foi fabricada lá no laboratório homeopático. Ela é muito mais cara. O vidrinho é pequenininho, e digamos que o diluído custa, digamos, R$15, R$12, ele custa R$50. Esse, basta você pegar, que o vidrinho parece um batom. As farmácias homeopáticas têm ele. Basta você chegar na farmácia e dizer, eu quero o Rescue, mas eu quero ele concentrado, puro, não diluído. Está muito ansiosa? Levanta a língua, pinga 2 gotinhas embaixo da língua, passa. Ou coloca 5 gotinhas num copo d'água, como esse aqui, e vai tomando toda hora, a cada 10 minutos, meia hora. Eles te ajudam muito. Yoga, sempre, também. Maravilha. Gratidão pelas dicas e conselhos, né, Renato? Renato, a gente... Esse mundo ansioso, talvez, que a gente tenha falado aí, muito disso vem das dificuldades, da inaceitação das pessoas diante de todas as adversidades e obstáculos, as provas que a gente está passando, né? Mas Jesus nos ensinou, levanta-te e anda, né? Mas muita gente não quer andar e fica só reclamando, reclama do trânsito, do clima, do preço das coisas, da política, das pessoas, e vira muito reclamão, mimizento mesmo, né? E sendo que não adianta a gente negar esses fatos da vida, não adianta reclamar contra Deus ou contra os outros. Enfim, a aceitação da vida como ela é, a aceitação dos outros como eles são, a aceitação de nós mesmos. Esse é o primeiro passo para a nossa renovação espiritual. E como que a gente supera essas correntes negativas da queixa, da atração, da atração das energias negativas? Basta ter um olhar positivo para a vida? Você sabe que ao longo da vida, eu tive que estender tantas as vezes as minhas mãos, ou a minha mão, para agradecer um aplauso, alguém que veio me cumprimentar no final da peça e tal, que de tanto fazer isso, se você colocar uma média de 400 pessoas por semana, 500, que ficam aguardando, 2.000 por semana, você vai multiplicar, você vai ver que, sei lá, eu devo ter feito isso 1 milhão de vezes, exemplo. Que eu acabei intuitivamente adquirindo, digamos, um certo treino. Então, há algumas pessoas que, ao me aproximar intuitivamente, eu faço um outro movimento. Eu estendo a mão, por exemplo, sobre o ombro dela, recebendo, mas não estendo a minha mão, por algum motivo, que eu rapidamente detecto. Entendeu? Que ela está relacionada mais ou menos a isso que você falou aí. Porque senão, eu não tenho, vou fazer o quê? Eu não tenho uma luva que eu ponha nas minhas mãos que impeça uma descarga elétrica, que não seja o meu comportamento de um outro na minha direção. Então, você tem que primeiro fazer preces, bloquear o teu corpo antes de você, se bloquear que eu falo, é bloquear com esse campo de eletricidade. E depois eu acho que assim, é muito difícil, né, gente? Porque
vamos lá novamente, mamãe. Olha lá, tá vendo? Mamãe é assim, ó, vocês vão copiar a mamãe. Uma criança dócil arrasta um cavalo selvagem até a beira do rio e o cavalo selvagem o acompanha sem restrição. Ao chegar na beira do rio, nem 100 homens pulando sobre o cavalo selvagem farão beber água se ele não quiser. Então, não adianta eu ficar dizendo para uma pessoa algo que ela não quer enxergar. Você entendeu? Ela não quer enxergar. Então, por exemplo, não adianta eu dizer, por exemplo, assim, eu disse para você quais são os exercícios que dão resultado. E esses exercícios que eu dei aí agora, 5 tempos de respiração, o máximo de tempo de expiração, o medicamento, caminhada, são exercícios e coisas que dão resultado imediato na ansiedade, na dificuldade e outras coisas. Mas a pessoa prefere comprar fabricado numa caixinha, entendeu? E colocar, entendeu? É como você chegar na igreja, por exemplo, e pagar pela penitência, R$100, pela missa, 150, pela salvação, 180, pelo batizado, 320, pela alma passando direto pelo inferno, 480, entendeu? Tem gente que diz, não, eu estou caminhando garantido. Então é muito difícil, porque essas pessoas elas não enxergam, e não vai aqui o julgamento, não. Eu sempre digo, não confunda constatação com julgamento. Julgamento é uma coisa, constatação é outra. De tanto conviver com tanta gente à minha volta em sets de filmagem, 200, 400 pessoas ao mesmo tempo. No teatro, 600, 800 pessoas ao mesmo tempo. Você acaba ficando um catedrático, um mestre, um mestrado em ser humano. Né? Você acaba criando um mestrado no ser humano. Então, assim, é preciso dar a cada um o tempo que ele precisa. Dê a sua parte e deixa. Se ele vai fazer boa utilização dela, a escolha dele já não é mais com você. Lembrando que ele só é aquilo que você já foi no passado. Então, quando você olha ele te incomoda, é porque você também já foi daquele jeito. Entendeu? Porque em alguma encarnação sua, você pode ter sido pior do que ele. Então, se alguém teve com paciência com você para tirar você da escuridão que você estava e trouxe para você, para a luz que você está no momento, que consegue até enxergar que ele está super equivocado em todo o comportamento que ele está tendo, é porque alguém tirou você de lá. Então, faça a mesma coisa. Continue do lado insistindo, dizendo uma palavra de consolo, dizendo que foi muito bem, que você dá parabéns, que dessa vez não deu certo, mas você sente que na próxima vai dar. E com isso você vai levando, entendeu? Até um dia que a pessoa, por si só, às vezes pela dor, pela dificuldade, então, mas é preciso conviver com o ser humano, é o mesmo exercício de paciência que eles têm conosco. Então, não adianta você não querer ter com os outros a mesma que eles têm comigo. Tipo assim, lá vai o Renato, sabe? Assim, diz o meu amigo espiritual Raícha, aquele que está entrando aí é o Renato. Temos que ir atrás para impedir alguns acontecimentos. Entendeu? A mesma paciência que eles têm para me orientar é a mesma paciência que eu tenho que ter para dizer para o outro, pelo amor de Deus. E aí, vai resolver ou não vai essa situação? Entendeu? Mas isso aí nós temos que fazer indiscriminadamente, indistintamente. Quando você aprender a olhar todos à sua volta como parte de você, e não apenas o seu núcleo familiar e consanguíneo, aí você já deu esse passo. Enquanto você tiver apenas o seu núcleo, meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu sobrinho, o meu filho, a minha nora, meu neto, a minha casa, o meu carro, o meu isso, o meu aquilo, que tudo acaba no cemitério, aí você não chegou em lugar nenhum. Quando você começar a dizer, nós vamos todos jantar lá em casa, nós estamos saindo para ajudar o semelhante, nós estamos tendo... Aí você consegue dar esse passo de entender que o outro é diferente e que ele precisa ter o mesmo tempo que alguém deu para você para chegar onde você chegou, inclusive para olhar para ele e detectar como ele está no caminho errado, que é o mesmo que você já teve, por isso você detecta. É simples. É simples e não é, mas tá bom, nós vamos chegando lá, vamos tentando. Isso me remete a uma próxima pergunta, né? Essa questão da perseverança. A gente percebe que a gente muitas vezes começa, por exemplo, um trabalho social, começa um estudo e aquilo parece que vai murchando, vai ficando cada vez mais frouxo. Parece que no primeiro tombo a pessoa já desistiu, não quer mais. Eu costumo falar para o pessoal que me assiste em aula que ser espírita dá muito trabalho, né? É cansativo.
E aí, me conta, Renato Prieto já caiu? Se caiu, como é que fez para levantar? E como é que a gente faz para voltar ao equilíbrio, né? Depois que a gente tá tentando e pumba, cai. Dr. João Batista Siqueira Campos, meu médico, homeopata, diz uma coisa parecida com o que você disse, que você pode, então, dar uma acrescentada aí. Ele diz: espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Né? Então, primeiro passo, você tem que selecionar para ficar à volta de você as pessoas que tocam o mesmo acorde, né? Não adianta, assim, que tocam o mesmo acorde, que eu quero dizer, daquilo que você precisa realizar, porque o que faz a orquestra funcionar é a dissonância. Um toca dó, toca ré, tudo junto dá aquela beleza. Então é isso que a gente precisa entender. Se você ouvir os instrumentos da orquestra separados, eles parecem desesperadamente desafinados. Quando o maestro faz assim, que eles entram juntos, não é? É a nona de Beethoven. Então, parece que está tudo desafinado, mas não está. Então, num trabalho social, num trabalho de reunião, é preciso ver quem... eu vou voltar lá atrás, e aí é mais uma constatação, e que ninguém venha dizer para mim que é uma crítica. Eu já falei isso há mais de 20 anos atrás, numa reunião com Federação Nacional, eu disse: é preciso haver uma unificação, é preciso que as pessoas falem a mesma linguagem, é preciso que a gente observe quem é frequentador de centro espírita, espiritólico, papapasse, o cara que vai buscar água fluidificada, e quem é realmente espírita. Outro dia, numa live, eu fiz uma pessoa passar, Deus que me perdoe, vou ficar 3 dias no umbral por causa disso, passar uma certa vergonha. Porque na nossa casa são 600 pessoas na reunião. E aí eu fiz uma pergunta, esperei fundo, e fiz a seguinte pergunta: quando acaba a reunião, e que a presidente, mulher ou homem, imaginando que seja uma pessoa de idade ou não, que é a última a sair para fechar as portas, quem está ao lado desta senhora ou desse senhor? Uma, para oferecer uma carona até a sua casa, porque já é tarde da noite, ela não dirige. Ou, porque antes de ir, como a reunião só acontece daí a 5 dias, então ela prefere já deixar mais ou menos os banheiros, os boxes, as águas, papel higiênico, papel toalha, mais ou menos, inclusive recolhimento do lixo já depositado lá fora. Ela gosta de dar uma passada rápida numa vassoura e tal, pode deixar mais ou menos higienizado, uma parte da janela aberta, um perfume solto no ar. Eu quero saber o seguinte: me diga quantas pessoas estão ao lado dessa senhora. A pessoa ficou muda na minha frente. Eu digo: se chegar em 5, eu mudo. Não fica nem 5, ficam 4. Então, o que falta dentro da doutrina, dos centros, dos grupos, são pessoas, é você trazer as pessoas para dentro do centro, fazer ela fazer parte, ela ser comprometida com a doutrina, comprometida com aquela casa, com a vassoura, com a limpeza, porque não precisa ninguém dizer que ela viu que não tem papel higiênico, ela recoloca, ela viu que o saco está cheio, ela tira, ela limpa, ela viu que o papel está cheio, ela limpa, bota no lixo, ela vai sendo, ela já facilita o trabalho do outro. Quando o outro chega e diz: está tudo limpo, sabe, dona Maria, eu passei, já fui fazendo as trocas, eu acrescentei a água. Essas pessoas vai para cá. 2, é preciso trazer a turma jovem para dentro de casa, a garotada, a meninada. E não é colocar alguém no lugar deles, dizendo: mas você falou, oi, cara, como é que é isso aí? Tô dentro, tamo junto. Deixa ele falar a mesma linguagem que você falava quando você tinha a idade dele. E deixa ele construir músicas. Então, coloque um adulto preparado, aberto, não julgativo, por ali, por perto, não junto, ali, no canto, dizendo: gente, se vocês acharem necessário, quiserem a presença, chamem a tia ou tio, eu estou por aqui, se vocês acharem que podem, né? Aí ele pode perguntar: me diga uma coisa, como é que é o negócio da lei de causa e efeito? Você vem e explica. Se ele falar uma bobagem, não dizer para ele que ele falou uma bobagem, roda,
diz tudo o que ele disse e ensina corretamente, sem ofender e magoar, e dando corda para ele estudar mais, convidando ele, por exemplo, para falar sobre o assunto. Se prepara que daqui a 3 meses você vai fazer o evangelho para a gente, queremos que você fale sobre esse tema 15 minutos, entendeu? Deixa ele abrir para os jovens, para a música, para todas as manifestações artísticas. E aí você vai ver que você vai criar um grupo comprometido com a casa e com a doutrina codificada pelo nosso amado Allan Kardec, que, lamentavelmente, algumas vezes deve dar pulos do túmulo, não é? Como diz, né? Porque as pessoas são frequentadores dos benefícios que uma casa espírita lhes oferece, do passe à água fluidificada, ao afeto, ao encontro terapêutico e tal, mas ela não tem envolvimento com a casa, ela não está ligada à casa, ela não faz trabalho junto com a casa. Você não traz ela para distribuição de alimento, ela entregar o alimento na mão do necessitado e ouvir o agradecimento, porque o necessitado pensa que até que é ela mesma que está dando. Isso vai dando um aprendizado. Agora, companheiro, não vejo isso. Não vejo isso. Se você vê bem, você vai ver que, segundo o levantamento da internet, não sou eu sou o cara que, do conteúdo espírita, é o cara que mais está exposto na internet, sou eu. Conhece algum outro? Não é eu que acho. Está lá nos compêndios. Né? É o cara mais... Por quê? Porque eu estou aqui. Eu poderia ter ido para o sítio da minha irmã, ficar lá pegando uma boa cachoeira, mas eu quis ficar no olho do furacão. Para, de alguma maneira, ajudar meu semelhante. Então, precisamos trazer as pessoas com comprometimento com essa doutrina maravilhosa. Entendeu? E quando acaba a reunião, tranca o portão para ninguém ir embora. Entendeu? Guarda a chave do portão. Queremos ajuda, acabou a reunião. Quem pode ficar conosco essa noite para ajudar na faxina, na limpeza e tal? Tem que trazer o pessoal para junto. Senão ele faz a mesma coisa que ele já fazia com as outras religiões. Ele é frequentador, ritualista. É um ritual para ele. Perfeito, Renato. Aproveitando o gancho, então, do que você falou, você já tomou um golinho aí. Desculpa, Pedro, você falou perfeito, mas eu vou ser internado por todos os dirigentes espíritas do Brasil. E todos vão dizer, o Renato falou isso. Falei, sim, porque eu sei exatamente, eu vejo, nas minhas interações, que são muitas, eu vejo o quanto os espíritas... Só para vocês terem uma ideia, dentro do meu telefone, estão todos os grupos e centros que existem no Brasil que têm rede social. E eu mando material ou alguma ideia para todos eles. E eu preciso deixar claro para vocês que se eu mandei para 200, 5 falam comigo. Os outros 195 nem obrigado me dizem. Então tem alguma coisa errada, meus irmãos. Pior ainda é quando o centro espírita responde automaticamente. Assim, estamos ocupados no momento, entraremos em contato. Ora, eu entrei em contato porque eu estou desesperado, precisando de uma palavra de consolo, entendeu? E assim, então, muitos desses grupos, inclusive, eu recebo resposta automática. Entraremos em contato assim que possível. Nunca entraram em 10 meses. Então, meu amigo, eu não estou fazendo julgamento, eu não estou criticando, eu estou constatando um fato. Aqui nesse telefone que me pertence, estão todos. E se eu estiver errando, eu posso pedir minha produção para fazer o levantamento. Se eu interajo com 500 pessoas de grupos, apenas 10% interagem comigo. Muitos só mandam respostas automáticas. Alguma coisa está errada. Alguém não leu o livro dos Espíritos, alguém está equivocado aí, meu irmão. Tem algum erro aí. Olha, Renato, a gente que trabalha, vamos dizer, eu diria nos centros que a gente frequenta aqui na nossa região, as suas palavras eu acho que vêm bem de encontro realmente com aquilo que a gente percebe, tá? Então, por isso, assim, recoloco perfeita mesmo a sua colocação. E aí eu vou emendar uma outra pergunta, então. Se sabemos, por que não fazemos? Por que a gente foge tanto das responsabilidades, das verdades e do caminho ensinado por Jesus? Meu amigo, não sabemos. Se sabemos, fazemos. Não é verdade? A pessoa não sabe. A pessoa acha que sabe. E aí os meios filosóficos ou religiosos, num momento como esse, que é um momento de testemunho,
entra num colapso muito grande. Por que entra num colapso muito grande? Porque as pessoas começam a descobrir que você é um ótimo pregador, que você chega lá na frente, fala como ninguém sobre o tema proposto. Na prática, o negócio já fica um pouco mais avermelhado. Seguinte, não se alguém vai dizer assim, Renato, você está exigindo perfeição. Não, perfeição é essa que eu não tenho. Eu não tenho essa perfeição, entendeu? Não estou exigindo nada de ninguém. Estou apenas dizendo para você que seja humilde o suficiente para não aceitar uma tarefa que você não está capacitado para cumpri-la. Seria a mesma coisa que eu chamar você para protagonizar meu próximo filme, ok? Você não está capacitado para este trabalho. Para outros você está. Eu, que não sou bobo, fui aproveitando ao longo da encarnação e me capacitei para muitas outras áreas. Então, eu me capacitei na dança clássica, na dança do jazz, no sapateado, me capacitei um pouco em inglês, um pouco em francês, um pouco em espanhol, me capacitei na direção de técnica, eu me capacitei, fora a minha profissão master, que é a interpretação. Me capacitei para ela, estudando nas melhores universidades e continuo me atualizando todos os dias. Sejamos os humildes. Não tem capacitação, não aceita, porque alguém vai enxergar que você desperdiçou pela porta direita e ele encontrou você dentro da sala. Então, não fica bem. Então, assim, na verdade, não fazemos porque não sabemos. Dizemos que sabemos, mas não sabemos. Porque se soubéssemos, faríamos. Então, é muito simples. E olha, os amigos espirituais, eu me rendo todos os dias de cabeça baixa, humildemente. Que gente boa, que gente bem-humorada, que gente capacitada, que gente dócil, que gente generosa, que gente que olha para mim sempre com um olhar de quem você dessa vez não chegou, mas eu vejo você chegando amanhã. Gente que antes de dormir, diz para mim assim, me ajuda a dizer, que eu digo todo dia antes de dormir, eu digo isso, o dia de hoje foi maravilhoso, mas melhor ainda está por vir, eu digo para mim todos os dias isso. Como foi boa essa quinta-feira, mas o melhor ainda está por vir. Que gente boa esses nossos protetores, amigos municipais, estaduais, federais, do planeta inteiro, entendeu? Do país inteiro. Que gente boa, que sempre me olha com um olhar de generosidade, me dá corda e vê que eu não me enforco, me dá corda, vê que eu não me enforco, me dá mais corda. Então, eu volto lá para o início, quando nós falamos com a minha querida. É muito fácil. Qualquer tarefa, eu penso na mamãe. Ela vai ter orgulho de mim nessa tarefa ou vergonha de mim? Pronto, decisão tomada. Simples. É simples. Mas é preciso... As pessoas precisam parar de ser pregadores do conhecimento. Elas precisam ser praticantes do conhecimento. Eu tenho que reconhecer você pela prática que você me demonstra cotidianamente. E não por aquilo que você verbaliza. Então, se você olhar, por exemplo, assim, você lamentavelmente está longe de mim, né? Você não sabe o que está atrás de mim. Atrás de mim, até há pouco, tinha 3 pessoas. Você acha que esse telefone surgiu aqui como do nada? Não, porque tem uma pessoa aqui atrás me dando assistência. Tem uma que chegou aqui agora e perguntou se precisava de mais. Ó, acabou, eu disse que sim. Entendeu? Você descobriria, por exemplo, que quando eu ando, entendeu? Nas minhas asas, puxando as asas, eu não arrasto menos que 10, 20 pessoas junto comigo, minha equipe, todo mundo. Então, é preciso que as pessoas vejam isso, não o que eu disser, entendeu? E também não faço nada para ninguém me dizer, ver, não quero me demonstrar para ninguém. É simples assim. Precisamos mostrar na prática quem somos. E o resto, os nossos amigos espirituais nos impulsionam. Muito bem. Como o nosso tempo já está estourando, eu quero que agora você conte para a gente tudo que você está fazendo. Né? Eu sei que você está trabalhando na pandemia. Né? Quais são os seus projetos? O que você está fazendo?
Coitada de você, né? O programa vai demorar mais 1 hora agora. Tem importância, vamos embora. Só responder aquilo que eu sei mesmo. Porque as pessoas me perguntam muito pelas redes, para eu não responder bobagem, eu entro em contato, respondo, tipo, por exemplo, me disseram que em janeiro, exemplo, dá para facilitar. Vamos lá. Então, o que eu estou fazendo, assim, de prática? Já levei ao público, dia 10 e 11 de outubro, ao vivo, o espetáculo Encontros Impossíveis, para o Brasil e para o mundo inteiro, através do PayPal, né? Logo 1 mês e meio depois, levei para o público A Vida Continua e a Morte é uma Piada, dias 20 e 21 de novembro. Agora, esses 2 espetáculos estão disponibilizados para novas apresentações para ajudar instituições de qualquer parte do Brasil ou do mundo, porque o site roda a qualquer lugar. Agora, em dezembro, tem 4 ou 5 apresentações marcadas para que a bilheteria ajude essas instituições. E todos os espetáculos, eu entrarei no final ao vivo no meu Instagram, interagindo com o público que acabou de assistir. Uma parte. Falei para você no início que estou em reunião com o diretor Rogério Faria. Vamos fazer, então, o pai de todos, que foi o primeiro de todos, que é o Além da Vida. Vamos fazer, não sei se para janeiro ou fevereiro, para o público jovem, o que está aí com seus 30 anos que não viu, ter a chance de assistir o maior sucesso da história do teatro brasileiro, que também é espírita. Isso vai ficar pronto em algum momento. Eu tenho que ir para o estúdio gravar os áudios e tal. Vamos lá. Eu estou, amanhã, não, hoje é quinta, sábado, eu entro ao vivo num pool de 5 Instagrams. Não é? Me ajuda no último, que eu sempre esqueço, viu, Vitor? Olá. Renato Prieto, ator, é o meu Instagram. Quem não me segue, onde me segue? Quem não me persegue, passa a me perseguir. Renato Prieto, ator. Natasha McKenna, Diário Espírita 1, Jovem Espírita e Reflexões, não é isso? O quinto, qual é? Fala para mim aí. São 5 Instagrams bombásticos, todos entrando comigo. Como é o nome do último? Só o último. São 5 Instagrams entrando ao vivo na mesma hora comigo. Nesse sábado, dia 5 de dezembro, às 20 horas, as pessoas assistirão uma live show com o Renato Prieto e a cantora lírica a Natasha McKenna. Mensagem de luz e reflexão, não é isso? Então, mensagem de luz e reflexão e os outros que eu citei. É um pool de Instagrams e Facebooks ao vivo. Bom, isso é sábado, dia 5 de dezembro. Bom, eu tenho que preparar, então, o Além da Vida. E logo em seguida eu começo a preparar umas outras live shows. E enquanto eu fico no compasso de espera de 3 projetos, 4 que estão na parte cinematográfica. Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Dou logo a minha resposta. Não acredito que comece a filmar antes de março, abril, por questões de protocolo de pandemia. Sou protagonista, antagonista de um outro mega filme, produção da Dantal Filmes, junto com Roberto Faustino, Marco Altberg, junto com Bruno Weiner, junto com Fox, chama-se O Jardim dos Girassóis, protagonista, antagonista. Tem um espetáculo que eu quero fazer sobre a vida do Chico Xavier, chamado Chico Xavier em Pessoa, que eu estou buscando patrocínio, e que eu vou entrar em cena no teatro 100% igual a ele, com uso de tecnologia e maquiagem. Um espetáculo em que você não vai me ver no palco, vai ver ele, o meu corpo está ali. E tem um quarto que eu não posso falar. Por que eu não posso falar? Porque eu soube há 3 dias atrás que o autor teve que assinar um contrato de confidencialidade. Mas posso dar um spoiler, que é uma série para um desses canais ali de televisão, seja HBO, seja Pictures isso, Pictures aquilo, Globo disso, Netflix daquilo, mas eu não posso entrar em detalhe pela confidencialidade do projeto, que eu também sou protagonista. Dos que eu me lembro, viu, gente? Não ainda falta, meu Deus. E eu vou dirigir em São Paulo um espetáculo dirigido a Garotada, um espetáculo que chama-se... é um texto do Ricardo Magalhães para a Garotada, e Turma dos Pensamentos Mágicos, que você vai poder começar a dirigir. Eu dirigi quando for diminuir os protocolos. Quando eu desligar aqui, eu vou me lembrar de algum que eu não te falei, tá bom? Mas esses são os principais que eu estou envolvido ao mesmo tempo nesse momento. Então eu vou te lembrar de mais um. Tem a live que você faz, que você é nosso concorrente no mesmo dia, no mesmo horário. Por favor, fale da sua live.
Toda segunda-feira eu faço a minha live chamada Você Comigo ao Vivo. Cada semana um assunto, cada semana uma pessoa. Nem sempre eu trago pessoas. E eu quero linkar a live com a pergunta do nosso irmão. Eu criei essa live às segundas-feiras porque eu comecei a observar que tubarão só falava com tubarão. Que tubarão não enxergava que no mar está cheio de peixinho, precisando também de atendimento de olhar. Então eu falei, bom, se tubarão só fala com tubarão, eles me consideram tubarão, só querem falar comigo, alguém precisa dar visibilidade para os peixes que estão no mar. Então eu abri e eu atendo todas as pessoas aqui, né? Então, exatamente. Aqui falou com a Alessandra, falou com a produção, é atendido, live feita, programa gravado. Então, assim, toda segunda-feira, às 20 horas, você comigo ao vivo. Maravilha, Renato. E nós, os peixinhos, agradecemos, né, Marcelo? Com certeza. Eu posso dizer que eu assisti em novembro a peça Venda Continue, a Morte é uma Piada, né, Renato? E eu comecei a pensar, sabe? Agora eu estou levando lixo de smoking, tá, Renato? Eu aprendi um pouco com a peça, né? Para a gente poder fechar aqui, que mensagem de otimismo você pode deixar para nós, Renato? Só uma pergunta, vocês dois chegaram a assistir o espetáculo Encontros Impossíveis? Eu ainda não. Então, depois entra nas minhas redes e veja quais serão as próximas apresentações, que instituições estarão ajudadas. São 4. Eu sei que tem uma dia 12, uma dia 14, enfim, nas minhas redes sociais, Renato Piritator está lá, né? Escolhe um desses dias, entra lá e adquire um ingressozinho, que acho que é 15, 20 reais, para ajudar a instituição. Não deixem de assistir esse espetáculo, presta atenção, não deixem de assistir Encontros Impossíveis. E a mensagem que eu posso deixar para vocês, meus amigos, lembre-se, nós não estamos sozinhos, tenham fé e esperança, o medo, ele atrapalha, o medo engessa, o medo, ele mumifica, o medo não te leva a lugar nenhum. Se você não semeou vento, não colherá tempestade. Faça o seu trabalho, continue a sua jornada. Crente absoluto na liderança de quem está à frente do plano espiritual. Ninguém no planeta conseguirá fazer você passar por aquilo que você não deverá passar, não precisa passar, mas dê sua colaboração dando saltos à frente. Quando a cobrança chegar na tua porta, você já está com um crédito, por exemplo, em excesso para pagar. Então, ganha mais moratória. Então, é preciso dar aos nossos advogados no plano espiritual condições de defesa a nosso favor e não envergonhá-los porque não tem material que nós demos a ele para nos defender. Mas ter fé, ter coragem e acreditar todos os dias que é para ir em frente. Tem alguém comandando tudo isso, que ninguém encarnado nesse planeta fará você passar por uma dificuldade pela qual você não deverá passar. Mas leva tudo como um grande aprendizado, com aceitação, eu sempre digo ECA, entrega, confia, aguarda. Entrega, confia, aguarda. Aceita e vai em frente, companheiro, porque você não está sozinho, tem alguém liderando na frente que não é pouca coisa, é muita coisa e seremos gratos a eles. Bom, gente, nosso tempo mais do que estourou, mas eu ficava aqui escutando vocês ainda a noite inteira. Coitado, Renato. Realmente você tem o dom da palavra, eu sinto muito, né? A gente fica, né, embevecido com você conversando, batendo papo, contando seus causos, etc e tal. Mas, enfim, vamos lá. Vamos botar a ordem no barraco. Primeiro, agradecer imensamente ao Renato, agradecer imensamente a Alessandra Carvalho. Não despeça a moça, viu? Eu não conheço ela pessoalmente, mas não despeça a moça, não. Né? Ao Marcelo, que ficou com a gente nessa empreitada aí, né, de fazer o contato, muito obrigado. Como sempre, no finalzinho, a gente sempre dá a dica de uma instituição para que vocês ajudem. Hoje eu vou dar uma instituição bem conhecida, hein, gente? Fraternidade Sem Fronteiras. É uma instituição seríssima, ajuda o Brasil, ajuda a África, projetos humanitários. Gente, vocês não imaginam que é uma pessoa não ter comida, não ter onde morar, né? Passar crianças com inanição, crianças com desidratação. O Fraternidade Sem Fronteiras trabalha com tudo isso. Se você puder auxiliar, basta entrar na página do Fraternidade Sem Fronteiras.
Eles têm página no Insta, tem página no Face, tem um monte. Procure se informar, inclusive você vai ver os trabalhos que estão acontecendo. Agradeço muito a vocês. Nossa próxima live, crianças, nós vamos fazer um especial de Natal, então estejam com a gente, né, no dia 21. E vamos terminar com uma prece. Vamos botar o Marcelo para trabalhar, Marcelo? Vamos fazer uma prece para a gente terminar? Certo. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, sentindo as luzes, a cromoterapia divina sobre todos nós, a atenção do Mestre Jesus Cristo e de todos os seus intercessores, que abrandam nossos corações, acalmam as nossas mentes, a todos, aos nossos guias e mentores espirituais, a nossa gratidão. Pétalas de luz caem sobre todos nós, e com essa luz que recebemos, que possamos espargir o amor para todo o nosso planeta, que com boa vontade, atitudes positivas, possamos impactar a vida de todos aqueles que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, crianças. Gostou do nosso bate-papo? Ó o like aí, dê seu like, e mais importante de tudo, se serviu para você, compartilhe com as pessoas que você conhece. Talvez as coisas que o Renato falou, coisas importantes, possam servir não só para você, mas para outras pessoas também. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, que Jesus entre nos nossos lares, encha de luz todos os nossos cômodos. E uma super semana para vocês. Um beijo e dorme, gente. Até a semana. Tchau.